Salmo 42, todos encontraram? Amém. Versículo 5, podemos ler? Amém. Salmo 42, 5 diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Pode se sentar glorificando o Senhor. O Senhor gerou essa palavra no meu coração, e eu confesso aos irmãos que eu demorei para compreender a essência do que Deus havia me falado. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo logo no início da minha conversão. Eu acho que eu tinha um ano e pouco de igreja. Eu tinha passado já pela fase da libertação mais séria. E um dia eu comecei a não ter muita vontade de ir na igreja. Sabia? Eu comecei. Eu falava assim, vou na igreja, me dava um desânimo. Sabe aquela coisa de tipo, não, vou outro dia, lá era de terça. Acho que eu vou terça. Isso começou a tomar meu coração. Só que eu não tinha entendimento do que era. Mas eu achei que eu estava diferente com Deus. E um dia eu cheguei na igreja, depois de, muita guerra para ir. E quando eu cheguei lá, o pastor Marcelo, Deus o abençoe poderosamente, estava pregando sobre o primeiro amor. Sabe aquela essência que a gente tem logo no início da jornada, aquele desejo, no início desse salmo? O salmista ele vem dizendo uma coisa maravilhosíssima, como suspira corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Sabe aquela coisa de você sentir um frio na barriga porque você está indo para a igreja, você está indo adorar, você está indo cultuar, você está indo buscar o Senhor? Quem está entendendo hoje o que eu estou falando? E isso tinha se apagado do meu coração. De alguma maneira eu estava no automático. Já fala logo para o teu irmão, você não está no automático não, né? Você está ansiando ainda por ele, né? Você está ansiando ainda por ele, né, igreja? Você está ansiando ainda por ele, né? E parecia de alguma maneira que eu não estava ansiando por ele. E que eu podia ficar até sem ele. Eu cheguei na igreja nesse dia e Deus usou o pastor Marcelo. E eu me lembro como se fosse hoje. O pastor Marcelo pregou um culto pequeno, irmãos. Acho que tinha que Pedro, Tiago, João, sem o barco. Aí levaram Mateus, Marcos, Lucas com ele. Você tem uma noção, era desse tamanho o culto. Mas Deus usou esse homem de maneira poderosa. E ele falou sobre a expectativa que Deus também tem em receber a nossa adoração. Quem está entendendo? E como é importante a maneira como nós olhamos para Deus e como nós ansiamos este Deus. E aí ele disse assim, mas se nesta noite você está assim, Deus te convida a reconhecer e se ajoelhar aqui. Eu me lembro, era a igreja assim pequena, tudo retinho. Eu saí do meu lugar, aí me ajoelhei e eu chorei e falei, Deus, nunca mais eu quero ter essa sensação dentro de mim. Mas muitas vezes nós permitimos essa sensação. Nós achamos que é normal chegar na igreja e estar mais preocupado em conversar com o irmão do que com Deus. Nós achamos que é normal chegar na igreja e ficar brincando com criança, como se não tivesse o culto acontecendo. Nós começamos a achar que é normal a gente não querer ir para o culto e deixar o culto de domingo, ir no culto de quarta, deixar o de quarta, só ir no de sexta e deixar o de sexta. E hoje Deus está dizendo para mim, para você, eu quero que vocês ansiem pela minha presença como um bichinho que tem sede, como alguém que tem sede de Deus. O salmista vem falando, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
Ele diz: eu tenho sede do Deus vivo, da presença do Deus vivo, da glória do Deus vivo, da graça do Deus vivo, da atmosfera do Deus vivo. Levanta a mão para o seu irmão e diz: você ainda está assim, querido? Fala por detrás: você ainda está assim? Você tem desejo dele, da glória dele, da presença dele, xarabadai, camastou, do envolvimento dele. Ele estava dizendo, mas aí você vai dizer, porque o salmista não estava passando por um problema que eu estou, e é mentira. Porque logo em seguida, no versículo 3, ele está dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite. Ele vem dizendo: eu estou triste. As minhas lágrimas têm me alimentado, mas eu ainda desejo estar na presença do Deus vivo. Eu não mudei por causa da adversidade. E muitas vezes a adversidade ela vai nos esfriando. O culto é às 7, você chega às 8, o culto é às 8, você chega às 9. Mas na verdade, sabe o desejo de Deus? É que a gente se apronte para o culto como uma festa. Quando a gente vai para a festa, ninguém quer chegar atrasado, e assim não é. A mãe logo grita: vai tomar banho. A festa é 5 da tarde, 4h30 você está pronto. Eu estou pregando nessa igreja hoje. Você pega a melhor roupa no armário. Você pega um presentinho. A gente quer estar bonito, quer ou não quer? Mas muitas vezes para vir no culto é correndo, é nos trancos, é nos barrancos, é de qualquer maneira, como se a gente fosse estar na presença de qualquer um. O salmista vem dizendo aqui: escuta, olha, eu tenho me alimentado, as minhas lágrimas são para mim um alimento, mas eu suspiro e anseio pela presença deste Deus. Eu tenho desejo deste Deus. O nosso desejo não pode diminuir, meu irmão. O nosso desejo por Deus não pode diminuir. E muitas vezes a gente permite isso morar no nosso coração. Tratamos Deus como se Ele não fosse o dono de todas as coisas. Banalizamos o culto ao Senhor, a ceia do Senhor, a presença do Senhor, a casa do Senhor, a glória do Senhor, a adoração ao Senhor. Na hora do louvor fica lá no McDonald's da Avenida Mutinga, mas teu corpo está aqui. Deus hoje está dizendo para mim, para você: eu quero que vocês anseiem pela minha presença. Eu quero que vocês desejem estar comigo, que sou Deus vivo. Eu quero que vocês tenham desejo de vir na minha casa, porque aqui tem festa. Ah, pastora, mas eu estou perdendo porque Deus não faz. Levanta a mão para esse irmão e diga: quando você aceitou Jesus, vai assim mesmo. Quando você aceitou Jesus, você nem sabia o que Ele tinha para te dar. Você aceitou porque você se sentiu consolado. Continue assim. A espera é verdadeira, mas o milagre também é. Continue adorando o Xarabadai pelo consolo que Ele tem te proporcionado. A gente nem sabia de promessa. Quando a gente vem para Jesus, Jesus não fala: olha, tem 2 carros para você, uma casa, escuta, talvez uma casa na praia, vou salvar a tua família, vou trazer paz. Não, a gente entende que o príncipe da paz vai trazer paz, consolo, mudança, e nós somos atraídos por isso. Mas no decorrer da caminhada, o nosso coração pode querer mudar. A gente para de ser uma criancinha e começa a ser um adolescente meio raivoso. Quem está entendendo? No início da jornada a gente é uma criancinha. Jesus fala: dá a mãozinha pra gente. Para mim, a gente dá a mãozinha. A gente não sabe nem para onde está indo, mas a gente está com Jesus. Então tudo vai bem. Aí a gente começa a andar com Ele. E daqui a pouco a gente é um adolescente que olha para Ele e fala assim: para onde o Senhor está me levando? Quem está entendendo? Para onde é que eu não estou entendendo nada? Nós paramos de suspirar, de ansiar só a presença. Eu vou lá só para o Senhor me tocar. Eu vou lá só para o Senhor me tocar. Eu vou lá só para o Senhor me tocar. A gente começa a se tornar esse adolescente birrento, questionando, dizendo: não sei, não estou entendendo, já não estou com vontade mais de vir. E o nosso coração começa a esfriar.
Ah, mas eu não quero passar. Eu não quero sofrer. E o salmista ele vem dizendo: enquanto me dizem continuamente, versículo 3, Salmo 42, o teu Deus, onde está? Ele estava passando por um processo de afronta. Ele estava passando por uma situação difícil. Hoje eu não vou nem colocar história, nada disso. Eu quero pegar na essência da palavra. Não vou nem colocar em pano de fundo a história, nada. Eu quero pegar na essência dessa palavra. E veja bem, ele pergunta, ele diz: me perguntam, me dizem continuamente: onde está teu Deus? Onde ele está? O que ele está fazendo que você está nessa situação? Você não é crente? O que está acontecendo com você? Você não vai na igreja? Você não vai no culto? E aí? Deus não faz nada para você? E aí? Deus não vai se mover? Isso começa a entrar no nosso coração como uma faca. Se Deus é tudo o que você é, por que você está assim? Fala para o teu irmão: para que você está assim? Não é porque não é, para que você está assim? Para quê? Porque tudo com Deus tem começo, tem meio, mas também tem fim. Tudo para Deus é assim. Ele vem dizendo: olha, eu estou sendo afrontado dia e noite. Eu estou sendo afrontado porque me perguntam onde está o Senhor e eu não tenho o que responder. Eu estou sendo afrontado porque na verdade o Senhor deveria ter feito, e é isso que a gente tem muito desejo de falar para Deus, mas o meu coração não sabe para onde o Senhor está me levando. Deixou de ser a criança, deixou de ansiar, deixou de acreditar só no consolo e agora quer a promessa a todo custo. Eu estou pregando nessa igreja hoje. A gente tem uma tendência. Primeiro não tinha nada, no mundo você não tinha nada. Bebia, fumava, se destruía, se prostituía. Aí vem para Jesus, você não pode sofrer nada. Olha para trás aí, pega alguém logo, deve ser alguém que Deus vai te usar para falar com ele. E fala assim: para com isso, filho, né? Tu não é um coitadinho de Jesus, né? Fala a verdade, o teu nome está escrito no livro da vida. Você está salvo. Ele te amou primeiro e morreu na cruz do Calvário por você. A gente tem essa tendência a dizer: peraí, agora eu sou teu, o Senhor vai ter que fazer. Quem disse? Quem disse isso para você? Porque se disser é mentira. Nos meus 20 anos com Deus, de 0 a 100, 70% eu ouvi não de Deus. 70% não. 70%, só eu tô assim, ó, mapeando rápido da minha vida. 70% não vou fazer isso. Porque a gente vai ter que amar Deus por quem Ele é, meu irmão. Não por aquilo que Ele nos dá. O salmista estava sendo afrontado, mas ele diz aqui no versículo 4 do Salmo 42: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele se lembrava de uma adoração genuína, ele se lembrava de um culto genuíno rendido. Ele se lembrava do desejo de ir com o povo, de estar com o povo. Tem crente que perdeu até o desejo de estar com o povo. Esse povo é chato. Fala para o teu irmão: eu sou chato, mas a gente vai morar no céu. E se não for comigo, com quem que você vai morar lá? Vocês entendem? Nós podemos perder a essência do desejo de Deus, da glória de Deus, por coisas que nós não levaremos para o céu. Vai ficar tudo aqui, até a roupinha que a gente dá, que é bonita. Ele vem dizendo: eu me lembro disso. E dentro de mim, a minha alma, ela se derrama, porque eu juntava com o teu povo e nós íamos sendo guiados até a tua casa, em alegria. Talvez você está aqui hoje, você está perdendo a alegria, você sai da tua casa se arrastando, e hoje Deus quer mudar esse cenário, no nome do Senhor Jesus, e Ele quer te dar a alegria de buscar novamente. Deus não está falando que vai fazer para mim e para você o que você e eu queremos,
Mas Ele está dizendo que nós vamos ansiar pela presença dEle continuamente, todos os dias. Aí Ele acaba dizendo: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Por que eu estou tão triste? Porque muitas vezes eu estou tão aflito. A minha esperança tem que ser Deus, a tua esperança tem que ser Deus, porque muitas vezes isso quer tomar o nosso coração, e a frieza vem tomando o nosso coração, e nós vamos banalizando a glória de Deus, e entristecendo a presença do Espírito. Hoje você vai se sentar à mesa do Senhor. Como está o termômetro do teu amor por Jesus? Não estou te falando de ministério, não estou falando de exercício de ministério, não. Eu estou servindo a Deus também, não estou falando disso. Eu estou falando de desejo por Deus, simples e puro. Aquela coisa de você dizer: ai Deus, a tua presença é um bálsamo. E ser. Deus, como é bom estar na tua casa. E ser. Chegar aqui, você não querer nem olhar dos lados. Você quer que o pastor comece logo, porque você quer levantar a mão e dizer: eu estou rendido aqui. Eu vim aqui para te adorar, porque o Senhor é bom. Quanto tempo teu coração se derrama chorando e dizendo: eu sou aquela criança, e eu quero que o Senhor me guie pelos teus caminhos, Jesus. Ainda que eu não entenda. Ainda que eu não entenda. Eu quero que o Senhor tire a preocupação hoje. Eu não quero essa aflição e essa tristeza. Uma vez a minha amiga minha, que é pastora, a gente estava conversando sobre prova. Ela disse uma coisa, e como é verdadeiro. Ela disse assim: quando a gente entra na presença de Deus e a gente está passando por uma situação muito difícil, é como se a gente tivesse uma queimadura, e naquele momento é colocado gelo. A gente fica anestesiado pela glória de Deus, e a gente é levantado para prosseguir. Quando a gente sai do culto, é tirado o gelo, mas nós temos a certeza de que Ele está à nossa frente e tem mais para nós. Nós não podemos perder isso, igreja, porque senão, como diz o nosso pastor, Deus passa a ser o gênio da lâmpada. Você pega a garrafinha, 3 desejos e nada mais. Andar com Deus é ansiar pela presença dEle todos os dias. E quando a nossa alma estiver abatida e triste, nós temos que nos olhar e falar: por que eu estou assim? Se a minha esperança é este Deus, e eu sei que eu ainda o louvarei, porque o Senhor vai mudar o cenário da minha história. Quando a gente perde isso, a gente perdeu o que é evangelho. Não é ter, é ser. O que nós somos é o que vai determinar o nosso futuro. Fala para o teu irmão quem você é. Você é um adorador? Você é filho? Ou você quer que Ele te dê? Quem você é? A igreja se coloca de pé.